Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Isaac e eu faço parte do PET, do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal do Ceará. Esse vídeo é uma extensão do projeto PET Facilita, que foi desenvolvido e apresentado na comunidade acadêmica e a comunidade em geral é, durante algumas semanas, em que foram abordados alguns conteúdos da graduação que compõem a grade do curso de administração. E esse vídeo aqui é uma forma de nós fazermos uma extensão desse projeto e nós vamos trazer alguns temas sobre alguns temas importantes que foram abordados, e nós vamos aqui resolver algumas questões como forma de consolidar esses conteúdos. Então, eu espero que você goste e vem comigo. A teoria geral da administração é um campo, né, de estudo da administração, em que organiza, né, a forma em que o pensamento administrativo foi evoluindo ao decorrer do tempo, né, e como ele foi sistematizado, como ele foi organizado, quais as diferentes visões que os administradores tinham das organizações, como vinham os recursos, todo o sistema em que a organização fazia parte. Então, vários tipos de abordagem foram trabalhadas por diversas pessoas, por diversos campos de conhecimento, e foram sintetizados em estudos, em trabalhos científicos, como forma de concretizar a forma de administrar e de consolidar essa ciência. Didaticamente, nós podemos dividir esse assunto em três grandes blocos. O primeiro, o pilar, podemos chamar de pilares da TGA, que é a Teoria Geral da Administração. Esses pilares, como o nome já sugere, trazem ali as primeiras abordagens que foram feitas nesse campo. Então, trazem uma visão mais elementar de como as organizações eram vistas. Segundo essa abordagem, as organizações eram vistas como sistemas fechados, ou seja, as organizações não tinham uma interação com o ambiente externo. Então, a organização tinha nela mesmo tudo o que ela precisava, todos os recursos, e não precisava dessa relação, e esse ambiente não iria interferir no funcionamento da empresa. Dentre as teorias que nós podemos observar nessa abordagem, nós temos a teoria da administração científica, nós temos a teoria clássica, nós temos também a teoria das relações humanas e temos a teoria da burocracia. Com o passar do tempo, o pensamento administrativo foi se modificando, e as organizações passaram a ser vistas como sistemas abertos, em que o ambiente passou a influenciar a forma que as organizações eram vistas, assim como outras variáveis, como tecnologia, como a competitividade e outros elementos que passariam a compor a estrutura da organização e a forma como ela se relacionaria com os seus recursos e com o próprio ambiente. Dentre as teorias que nós podemos observar, as principais teorias, nós temos a teoria estruturalista, nós temos a teoria sistêmica, nós temos a teoria comportamental e também temos a teoria contingencial. E já no final do século XX, nós temos uma nova abordagem, né, podemos chamar de novo contexto organizacional, em que a competitividade passa a ser uma grande marca das organizações, em que as empresas passam a ter uma busca maior por uma eficiência, por uma eficácia, por um alto desempenho, e surgem novos programas, novas estratégias de mudança em que as empresas precisam se adequar para se manterem competitivas no mercado. Então, por exemplo, passou-se a adotar, né, esses programas como, por exemplo, engenharia, downsizing, empowerment, benchmarking, dentre outros programas e estratégias que passaram a reger a forma como as organizações passaram a se adaptar. Outros temas também passaram a ser trabalhados, como o próprio tema da administração estratégica, a questão da responsabilidade social corporativa, como questões de ética, questões de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, e outros temas decorrentes da globalização, desse mundo cada vez mais interligado, em que as organizações gerenciam, né? Precisam gerenciar esses recursos de forma cada vez melhor. Então, aqui nós vamos começar a ver alguns desses pontos que nós mencionamos. A primeira
questão que fala sobre dessas abordagens, né? Como a gente pode avaliar. Então, a gente vai marcar falso ou verdadeiro para as afirmativas. A primeira diz assim: do ponto de vista de cada abordagem da administração, primeiro surgiu a definição de homem econômico, depois a de homem social e depois, na abordagem comportamental, o de homem organizacional. Então, vamos aqui por partes. Primeiro, realmente surgiu a definição de homem econômico, né, ou homo econômicos, como foi visto na primeira abordagem, né, na abordagem clássica, tanto na administração científica de Taylor, como na abordagem da teoria clássica em si de Fayol, em que o homem era visto simplesmente como um recurso econômico, e que recurso humano que tinha essa visão econômica, melhor dizendo. E esse homem era movido simplesmente pelo fator financeiro, pelo lucro. Então ele trabalhava unicamente pensando na recompensa financeira e nada mais. Depois, essa visão passou a ser questionada e foi elaborado na teoria das relações humanas o conceito, né, começou a se trabalhar esse conceito de homem social, em que seria um homem que estaria ali se relacionando com outras pessoas e que principalmente os fatores psicossociais iriam ali ser determinantes, né, na forma que esse homem iria trabalhar e se relacionar com as outras pessoas. Então, a gente está correto. Aqui, só nessa outra afirmação, nós encontramos um erro, porque fala que em seguida, na abordagem comportamental, o homem era o homem organizacional. E não, na abordagem comportamental, o homem era o homem administrativo. Dentre as características desse homem administrativo, é que ele iria executar suas tarefas da forma que fosse satisfatória. Então, ele ia realizar suas atividades, mas não necessariamente iria procurar ali a melhor forma de fazer. Então, assim, nessas teorias, nós temos vários tipos de definições, e dentre elas é a forma que o homem era visto. Então, por isso, esses termos, né, de homem econômicos, homem social e homem organizacional, como nós podemos ver esse homem organizacional, né, ligado à abordagem estruturalista, né, tanto da burocracia quanto da teoria estruturalista em si. A segunda afirmativa fala sobre a contribuição mais importante para a abordagem das relações humanas foi a série de estudos realizada em Hawthorne. E realmente foram realizados estudos em uma fábrica nessa cidade para identificar como a eliminação poderia interferir na produtividade. Foram realizados no decorrer de algumas fases, que foram feitas simulações de como e observado como alguns fatores poderiam influenciar na produtividade. E o que é que foi observado? Um dos grandes destaques é que os grupos sociais informais eles tinham uma grande influência no desenvolver desse trabalho, que não apenas ali a capacidade física, né, ou fisiológica da pessoa iria interferir no seu desempenho do trabalho, mas sim a sua capacidade social, como foi mencionado, os fatores psicossociais iriam ter uma forte influência no desenvolvimento do trabalho, assim como essa importância dos fatores psicossociais, dentre uma série de outros elementos que foram trabalhados nas relações humanas. Mas aqui é importante destacar que essa experiência foi o que deu, né, o start assim, no desenvolvimento, na estruturação dessa teoria. E um outro aspecto que foi discutido é que, ao contrário do que se pregava, por exemplo, na administração científica, em que era dito que a especialização era um fator determinante para a produtividade, aqui nas relações humanas isso não é comprovado, de acordo com esse experimento, né, que isso é uma verdade absoluta, que essa especialização levaria necessariamente a uma melhor produtividade. Terceira afirmação, né? Taylor era o pai da administração científica,
se preocupava com a organização e racionalização do trabalho da base produtiva, isto é, com a maximização dos esforços no plano operacional. Então, aqui nós temos uma afirmativa verdadeira, né, em que Taylor ele foi esse organizador, né, da teoria da administração científica. Ele criou esse conceito de ORT, que é a Organização Racional do Trabalho, que tinha o foco em maximizar esses esforços humanos, principalmente no setor operacional, né, na base produtiva, como através da especialização e através de concentrar os esforços ali para que eles pudessem melhor aproveitados nesse aspecto operacional. A divisão do trabalho, a remuneração e a motivação são princípios criados por Fayol na teoria clássica. Aqui nós vemos alguns elementos, como a divisão do trabalho também, que permaneceu sendo um dos aspectos trabalhados na teoria clássica, né, depois da teoria científica, que compõe a abordagem clássica em si, a remuneração também, mas a motivação não. A motivação é um tema que vai ser tratado já na teoria comportamental. Então, não foi um princípio criado por Fayol e não foi também abordado por ele na teoria, na abordagem clássica, na teoria clássica, né, nessa abordagem clássica. Então, estão corretas apenas as afirmativas 2 e 3. Sobre a administração científica, né? Vamos continuar falando sobre a administração científica e marcar verdadeiro ou falso. Foi a primeira tentativa de aplicação dos métodos da ciência aos problemas da administração, sendo usada a observação e a mensuração. Então, sim, nós temos aqui uma afirmativa verdadeira, porque a administração sempre existiu, né, na história da humanidade, mas ela passou, através ali da industrialização, surgiu a necessidade maior de se gerir as empresas que estavam surgindo e se proliferando cada vez mais, e precisava-se de uma sistematização, uma organização desse conhecimento. E a administração científica começou esse trabalho de organizar esse conhecimento e procurar uma melhor forma de gerenciar uma organização. Contudo, é muito criticada por pretender criar uma ciência sem cuidado de apresentar comprovação científica de suas proposições e princípios. Ou seja, era uma tentativa, né, de trazer esse rigor técnico. Contudo, algumas coisas não se mostraram tão eficientes, tão comprováveis, né, porque em alguns aspectos faltou esse rigor de apresentar os princípios pelos quais foram organizados esse conhecimento. Então, o método, né, foi um método empírico e concreto, que traz uma base de conhecimento alcançado pela evidência e baseia-se em princípios singulares e observáveis. Então, ele se baseou na observação, na experiência industrial que ele tinha. Ele era engenheiro, então ele se baseou nessa experiência que ele tinha no âmbito industrial. Segunda afirmativa, Henri Fayol é considerado o fundador da administração científica. Suas ideias foram publicadas no livro Administração Geral e Industrial, em 1906, Paris. Aqui nós temos uma afirmativa em que está errada a parte que fala sobre Fayol ser o criador da administração científica, né? Como a gente viu, Fayol foi o criador da administração clássica e Taylor da administração científica. A ORT, a Organização Racional do Trabalho, foi a resposta às críticas, substituindo os métodos empíricos por científicos. Então, assim, nós temos aqui a Organização Racional do Trabalho como uma forma de organizar, né, esse conhecimento que foi proposto por Taylor. Então, os passos, né, os elementos, aliás, da ORT, nós podemos ver aqui descritos nessa alternativa. Análise do trabalho, estudo de tempos e movimentos, estudo da fadiga humana, divisão e especialização do operário, supervisão funcional, ou seja, muitos supervisores
para um único funcionário, ou seja, cada supervisor era um especialista e supervisionava cada funcionário. Desenho de cargos e desenho de tarefas e cargos, incentivos salariais e prêmios de produção. Conceito de homo econômico, que foi abordado na teoria, condições ambientais de trabalho, padronização de métodos e máquinas. Então, correto. E possui característica próxima das relações humanas. Aqui nós vemos uma afirmativa falsa, né? A teoria das relações humanas, ela criticou muito a administração científica, né? Como eu já falei, por tentar trazer uma humanização para essa abordagem da administração, embora a teoria das relações humanas também tenha trazido uma visão muito romântica e sem também uma aplicação tão prática como foi trabalhada e abordada em teorias posteriores. A observação metódica e paciente de execução de cada operação de determinada tarefa possibilitou eliminar desperdício e proporcionar mais tempo livre ao operário, fortalecendo a ênfase nas pessoas. Então, assim, cada teoria tem uma ênfase em que a teoria gira em torno, né? A organização do trabalho gira em torno. E, no caso da teoria da administração científica, a ênfase é as tarefas. Na teoria da clássica é a estrutura e nas TRH é as pessoas. Mas aqui, no caso, a administração científica não é nas pessoas, é na tarefa. Então, a sequência certa fica verdadeiro, verdadeiro e falso. Sobre a TRH, né? A teoria das relações humanas foi criada por Elton Mayo a partir da experiência de Hawthorne. Sobre ela, né, vamos continuar marcando falso e verdadeiro. Então, a teoria das relações humanas é oposta à teoria clássica, analisando o trabalhador com uma perspectiva mais humanística e menos mecanicista. Então, foi o que nós mencionamos. Essa era uma das propostas da teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas está relacionada com a democratização dos conceitos administrativos. Então, é verdade. Porque na teoria das relações humanas, os principais teóricos eles eram psicólogos, eles eram sociólogos. Então, eles trouxeram os conceitos de outras áreas e pegaram esses conceitos, sintetizaram com conceitos da administração e trouxeram a democratização para a administração, né, em termos de difundir esse conhecimento. Então, nas teorias das relações humanas, os psicólogos e sociólogos foram trocados nas organizações pelos engenheiros e técnicos. Aqui nós temos uma afirmativa falsa, porque não faz sentido trocar nas organizações os funcionários por os engenheiros técnicos por sociólogos e psicólogos. Não foi essa a proposta da teoria, sim, mas sim foram os psicólogos e sociólogos que estudaram, que apresentaram um ponto de vista sobre as organizações, mas as organizações funcionavam da mesma forma, apenas foram estudados por eles. Então, correto apenas 1 e 2. Então, nós primeiro vimos teorias da administração científica. Em seguida, nós temos teoria clássica, nós vimos alguns aspectos da teoria das relações humanas, e aqui nós vemos a teoria da burocracia. A teoria da burocracia era uma teoria que procurava entender a estrutura da organização. Ela, diferente das outras teorias, ela buscava uma forma racional de trabalhar os aspectos da organização. As outras teorias tentavam buscar isso nas organizações, mas deixavam muitas lacunas no sentido de apresentar proposições práticas de como organizar as empresas, de como apresentar uma estrutura, sistema de divisão de trabalho, de normas, regulamentos, de forma que fosse organizado e fosse replicável. E fosse uma coisa, um sistema de forma mais racional, mais racionalizado. E a teoria da burocracia veio nesse sentido, né? Ela foi desenvolvida a partir das ideias do sociólogo Max Weber, e o conhecimento dele foi organizado anos depois no âmbito da administração, para que fosse
apresentado e empregado nas organizações. Então, dentre os principais assuntos trabalhados, né, em relação ao caráter legal das normas e regulamentos. Então, as organizações precisavam apresentar esses aspectos. Tudo que fosse ocorrer na organização precisaria estar escrito em manuais, precisaria estar regulamentado. Em relação ao trabalho, né, precisaria ter um caráter racional e essa divisão do trabalho ser bem estruturada. Porque um dos grandes aspectos da teoria da burocracia está justamente nessa questão da impessoalidade nas relações de trabalho. Então, precisaria existir um profissionalismo muito grande a relação entre as pessoas não poderiam ser afetadas e eventuais problemas não poderiam afetar o desenvolvimento do trabalho em si. E um dos grandes termos chaves da teoria da burocracia é o aspecto da meritocracia. Então, a pessoa conseguiria o cargo pelo mérito, avançaria no cargo e alcançaria outras posições pelo seu mérito. Dentre outros aspectos trabalhados nessa teoria é a questão da autoridade, em que existiam, para Max Weber, né, existia algum tipo de autoridade, entre eles a autoridade tradicional, né, por exemplo, questões familiares, a autoridade tradicional, a autoridade carismática, por exemplo, de líderes que tinham carisma, e isso era tudo visto na organização também. Mas o que Weber defendia é que o tipo de autoridade da organização burocrática seria autoridade legal, autoridade racional, que seria delegada à pessoa, ao cargo da pessoa, e não apenas o chefe relacionado ao cargo, não apenas a pessoa que teria aquele cargo, e se ela sair e que para onde ela fosse, ela levaria aquela autoridade, mas sim seria relacionado ao exercício do cargo. Então, o aspecto que eu queria destacar aqui, que está errado, é o caráter informal das comunicações. Como já pode ser observado, né, nos outros elementos, a teoria da burocracia exigia que as comunicações também tivessem um caráter formal, ou seja, meios de comunicação expressamente definidos, delimitados e claros, né? E às vezes essa questão da burocracia tem uma conotação errada por causa das disfunções que surgiram em decorrência da estrutura e também em decorrência da má utilização, né? Então acabou que se tornou um termo de se falar que tal organização é burocrática ou não, em decorrência de papelório, de demora no atendimento ou algo da natureza. Agora a gente vai fazer uma análise comparativa entre as teorias, enfatizando os aspectos, né, da ênfase que cada teoria deu e do homem, como o homem era visto, né, nessas teorias. Então, teoria da burocracia, ênfase nas pessoas, concepção homem social. Então nós vemos que está errado, né? Teoria estruturalista, ênfase na estrutura, no ambiente, concepção de homem organizacional. Teoria comportamental, ênfase na pessoa e no ambiente, concepção de homem administrativo. Teoria dos sistemas, né, que é uma das teorias do novo contexto, das concepções modernas, aliás. ênfase no ambiente, concepção homem funcional. Teoria da contingência, ênfase no ambiente e tecnologia, sem desprezar tarefas, pessoas e estrutura, né? Então, como a gente já viu até agora, pelo que a gente já viu, a teoria incorreta é a primeira, né, que fala sobre burocracia, que na verdade ela tem ênfase na estrutura, a concepção de homem é homem organizacional. E agora nós vamos falar um pouco sobre o novo contexto organizacional, né? Como eu mencionei no início do vídeo, diante do novo cenário, né, como o próprio nome já sugere,
as empresas precisavam e passaram a adotar novos programas e estratégias para melhorar os seus sistemas dentro das organizações, né, os seus processos. Então, assim, vamos ver aqui algumas definições desses 4 principais programas aqui que nós vemos, que está destacado aqui: melhoria contínua, reengenharia, qualidade total e benchmark. A melhoria contínua é um princípio, né, que visa melhorar o desempenho, a eliminação de perdas no decorrer do processo, redução de custos e desperdícios, com o objetivo de conquistar novos clientes. Dentre os elementos que são, né, indispensáveis para a instalação de um programa como esse, está a alta participação da hierarquia administrativa, empenho com os resultados, troca de informações entre os participantes, né, por meio de feedbacks, instalação de processos de qualidade desde o início do projeto, além disso, né, podemos adicionar a instituição de uma liderança participativa. Um outro conceito, né, é o conceito de reengenharia, que consiste, né, em repensar a empresa do zero, né? É uma reformulação da organização do trabalho, né, em que há consideráveis transformações, né, como diminuição de erros, né, por conta da ausência e da transferência de tarefas, maior importância dos cargos de execução e a consequente descentralização, aumento da qualificação dos funcionários com funções generalistas e, como resultado, né, dessas medidas, aumenta-se o grau de complexidade, de amplitude e de responsabilidade do trabalho, em especial, né, relacionados às tecnologias da informação como características determinantes. Em seguida, nós temos também o conceito de qualidade total, né, que é um conceito que pode ser visto como um conjunto de características que tornam um produto ou serviço capaz de atender a necessidades específicas, né, sendo que compreende fatores internos e externos da organização e visa alcançar as expectativas dos clientes. Dentre tantos aspectos, né, que nós podemos mencionar como características, eu queria destacar que a excelência, né, nas organizações é uma delas, além do bom senso entre o custo e o benefício em relação ao valor que é cobrado pelo cliente, padronização nos processos, realização de um projeto, né, a fim de extinguir erros, e, por exemplo, a adoção de ferramentas, né, de projetos que visem atender princípios de qualidade, como o próprio nome já diz, né, como padrões internacionais, como ISO ou padrões nacionais, que hoje em dia, né, já para concorrer, em aspectos de competitividade, acaba nem sendo mais assim somente diferencial, mas também é uma exigência do mercado. Por último, nós podemos destacar o benchmark, que se configura, né, como um modelo de excelência que busca as melhores práticas, né, um ponto de referência que consiste em estudar, né, comparar o desempenho de outras empresas em diversos setores, que pode ser do mesmo ramo ou não, a fim de estabelecer metas para um planejamento estratégico para superar, por exemplo, os concorrentes, né, em um prazo que se determina. Então, assim, há várias etapas, né, para se estabelecer um projeto, né, de benchmark, como, por exemplo, planejamento, em que é feita a escolha do produto ou processo que vai ser estudado, e por meio, né, da definição de uma referência. Em seguida, a análise, que é entender como funciona esse processo em questão e as ferramentas que são utilizadas. Em seguida, a integração, em que são definidas as modificações, né, que serão feitas e a tomada de decisão que serão implementadas. Em seguida, a própria ação, que é em si a implementação do benchmark, né? E isso não acaba porque é necessário um processo de maturidade para alcançar, né, essas metas e continuar o aprimoramento. Então, assim, existem vários, mas o que a gente destacou isso, né, por conta da questão que a questão traz esses aspectos, né? Então, assim, a questão fala que essas práticas estão relacionadas à revisão e aperfeiçoamento das práticas
que buscam tornar produtos e serviços de uma organização cada vez melhores para seus clientes. Então, o que é que todas essas metodologias têm em comum em relação ao alvo, né? Ao alvo que elas pretendem melhorar. Então, elas têm em comum o processo, né? Como foi mencionado, eu mencionei várias vezes aqui durante as definições, elas tendem a melhorar os processos em cada aspecto que ela pretende estudar, cada ferramenta dessa, cada metodologia, né? E isso é o que pretende se melhorar, o processo de desenvolvimento das tarefas, dos serviços, e é nesse sentido. E aqui a gente finaliza, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Nos segue nas nossas redes sociais, @petademufc no Instagram, no LinkedIn. E não deixe de acompanhar nosso conteúdo, tá? Espero que você tenha gostado e até a próxima.